Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos trazer agora um vídeo aqui falando de um assunto muito sério e é um assunto que acontece com muita frequência em diversas famílias e muita gente não sabe que pode gerar benefícios do INSS, que é uma incapacidade. Geralmente as pessoas acham que somente quem está contribuindo para o INSS, quem está dentro do mercado de trabalho, que já fez contribuições para o INSS, que tem direito a benefícios. Não, não funciona assim. O INSS tem uma parte de benefícios assistenciais. Agora, é toda doença que pode gerar um benefício assistencial? Sim, quase todas, tá? Nós temos aí o benefício de prestação continuada, que é para pessoas que chegaram aos 65 anos, não conseguiram cumprir um tempo de contribuição exigido para a aposentadoria, esses têm direito a receber um salário mínimo mensal. Pessoas com deficiência de qualquer idade, independente de ter contribuído ou não, que tenham problemas, também têm direito a receber um salário mínimo mensal. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Nós vamos falar das doenças mentais e quais benefícios elas geram. Porque eu acabei de falar do benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Agora, quem está no mercado de trabalho e tem uma deficiência mental, tem um distúrbio mental, quais são as doenças que dão direito a esse trabalhador de ter o benefício de auxílio-doença ou mesmo conquistar uma aposentadoria por invalidez, que é aquela aposentadoria por uma incapacidade permanente. Existem doenças, sim, distúrbios mentais, em que é, sim, reconhecida e concedida a aposentadoria por invalidez. Então é sobre isso que nós vamos falar sobre nesse vídeo e é muito importante que você acompanhe até o final, porque de repente você pode ter dentro da sua casa ou algum parente mais próximo, um vizinho, alguém que não tenha esse tipo de informação e não sabe que tenha esse direito e às vezes pode estar passando por uma grande dificuldade. Não é muito difícil nós encontrarmos gente nessa situação, para vocês verem como é importante uma comunicação como essa. Você que está a primeira vez aqui no nosso canal, acompanhe todos os vídeos do canal, acompanhe bem o nosso trabalho. No final eu tenho um recadinho para você. Meu amigo, minha amiga, que eu nunca esqueço de agradecer, vamos a mais esse conteúdo importante. Nós vamos falar aqui de 10 doenças mentais que podem garantir benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria permanente, né, uma aposentadoria por invalidez no INSS. Além de tudo, um benefício de prestação continuada, que também, no caso aqui, seria para o resto da vida, se a pessoa não tiver condições, independente da idade. Uma criança que apresente uma lesão, um distúrbio mental, e ela nunca vai ter, por exemplo, uma melhora, ela não vai ter uma recuperação, a família tem direito, sim, a receber esse benefício de prestação continuada, inclusive para ajudar no sustento dessa pessoa. Então vamos lá. As doenças psicológicas elas também dão direito a benefício no INSS. Muita gente acha que é frescura. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? As pessoas, muitas vezes, elas não têm estrutura para suportar pressões, né? E hoje, por exemplo, a pressão dentro do emprego é muito grande. Existem 13 milhões de desempregados. Então, vamos lá, uma vaga de emprego quando abre, tem 3.000 pessoas, 2.000 pessoas para uma vaga de emprego. Então, a concorrência é muito grande. E quem está empregado se sente inseguro, porque, de repente, pode acontecer um corte dentro da empresa hoje e a pessoa ter dificuldades para arrumar um emprego amanhã. Então, quando se fala em distúrbio mental, muitas vezes tem gente que fala, mas eu tenho depressão, mas eu não posso demonstrar. Ou então eu tenho um problema de ansiedade terrível, que me deixa completamente incapacitado de pensar, de raciocinar, mas se alguém na minha empresa souber, eu posso perder meu emprego e depois eu não vou conseguir arrumar outro. Um transtorno bipolar. Lembrando, meu amigo, minha amiga, que toda a empresa é obrigada a fornecer para o funcionário uma licença quando ele está incapacitado, quando ele está com problema. De que maneira você faz isso? Você que está empregado, você deve procurar um médico, você vai conseguir um atestado, né? No caso, você vai pegar um atestado de 15 dias, ficou menos de 15 dias afastado, tudo bem, é pela empresa, é normal. A partir de 15 dias, você já entra para o INSS, já passa a ser um benefício previdenciário. No caso, seria, o auxílio-doença. Você começa a receber o auxílio-doença
mas é necessário que você atenda todos os requisitos para conseguir esse benefício. O que, que é? A doença psicológica, como a doença no corpo, que seja visível, uma ortopédica, ela também deve ser comprovada através de quê? Através de laudos, através de exames, através de receituários de remédios que você esteja tomando. Então, tudo tem que ser comprovado, porque você vai passar por perícia. A doença psicológica, a doença, os distúrbios mentais, eles são mais problemas ainda, porque é necessário uma grande documentação, é necessário para mostrar realmente que existe a necessidade do afastamento desse trabalhador. Então, vamos lá. Segundo os dados da Associação Brasileira, olha só, mais de 50 milhões de pessoas sofrem de algum distúrbio mental. Esses diagnósticos vêm variando, tá? Com problema, por exemplo, de depressão, como nós falamos, déficit de atenção, transtornos de humor, ansiedade, entre outros que afetam faixas etárias de crianças a idosos, para vocês verem que não tem idade. Foi como eu falei lá no início do vídeo. Uma criança que tem um distúrbio mental, ela tem direito a benefício de prestação continuada. Não interessa se pagou, se não pagou o INSS, está trabalhando ou não, tá bom? Muita gente não sabe disso. Então vamos lá, quais são as doenças mentais que podem garantir um benefício no INSS? Vamos lá. Vale lembrar que essas doenças, elas são classificadas como as mais comuns, tá? Então vamos lá, como nós falamos, a depressão. Quanta gente hoje, né? A própria Organização Mundial de Saúde fala que a depressão é o mal do século. Agora, e para comprovar que está com depressão? É muito difícil. Tem gente que fala, é frescura, é preguiça, é manha, é pessoa fraca, e não é nada disso. Agora, é necessário, como eu falei, uma comprovação. No caso, um acompanhamento médico, um laudo, exames que foram feitos, sim, é possível se comprovar. Uma depressão pós-parto, olha aí as mamães, tá? Que depois do parto se sentem de uma maneira estranha, um comportamento estranho, inclusive com a criança, não tem vontade de exercer a atividade de mãe, sabe? Vários distúrbios. Eu não sou mulher e não sou mãe, mas nós sabemos que existe esse tipo de problema. Você que está passando por esse tipo de problema. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal do toque, pessoal. Olha lá, já viram aquelas pessoas que lavam a mão 500 vezes por dia? Já chegaram a ver? São todos os tipos de transtorno. Alguns são transtornos leves. Não é qualquer transtorno. Ah, a pessoa rói unha. Isso não atrapalha da pessoa desempenhar o trabalho dela. Então não adianta querer procurar o INSS. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. O que acontece? Eu roo unha. Isso não atrapalha. Veja bem, eu respondi inclusive num dos vídeos. A pessoa, a doença X, dá direito a benefício no INSS? Lembrando que não é a doença que dá o direito. É a causa da doença. Até onde a gravidade da doença ela impede do indivíduo, do segurado, do trabalhador exercer as suas funções. Está cheio de pessoas com câncer, está cheio de pessoas com ponte de safena, está cheio de pessoas aí com diversos problemas que estão trabalhando normalmente. Por quê? Existe a doença, mas a doença não afetou esse trabalhador, não afetou esse segurado de uma maneira que ele fique em incapacidade de exercer a sua função ou qualquer outro tipo de função. Então, não é a doença em si que garante um benefício do INSS, sim a causa, o que essa doença causa, incapacita esse trabalhador, tá bom? Transtorno bipolar, né, pessoal? Hoje é difícil a gente encontrar, né? Você encontra com a pessoa, oi, tudo bem, fulano? A pessoa tá bem. Você vira as costas, quando você olha de novo para a pessoa, já é uma... Parece que é a Ruth e a Raquel lá da novela, lá de antigamente, né? Duas personalidades, né? A mesma pessoa com duas personalidades. O transtorno de ansiedade social, o estresse pós-traumático, olha só. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que, se não tem a doença, está se identificando ou está lembrando de alguém muito próximo que tem esses tipos de distúrbio. Anorexia, né, pessoal? Aquele pessoal que tem medo de engordar. Eu já estou meio tiozinho já, né? Já estou meio gordinho. Eu não adianta nem anorexia mais, né? Agora é esperar aí a vida caminhando, né, gente? Não é verdade? E a gente já não está mais naquela idade, então, né? Tem que se cuidar sim, mas o principal hoje é a saúde, né? No corpo, né? É o diabetes,
é a pressão alta e a mente também tá legal, né? Isso é importante. A esquizofrenia, né, pessoal? Gente que tem dificuldades até de lidar socialmente com outras pessoas, não aceitam toque, não conseguem conviver num grupo, tem dificuldades de relacionamento. O transtorno dismórfico corporal, eu acredito que seja aquelas pessoas que enxergam uma outra coisa, né? Se olham assim no espelho e não enxergam o que realmente é. E isso causa o quê? Depressão, angústia. Isso deve causar diversas coisas. E o transtorno de personalidade borderline, né? São as pessoas que apresentam personalidade com um padrão de instabilidade constante, tanto de humor, né, e no comportamento, como mudança de atitude súbita e de forma impulsiva. Quer dizer, são doenças que, né, vamos lembrar também que existe o problema de alcoolismo e doenças relacionadas ao uso de droga. Olha aí, pessoal, também pode ser caracterizadas como incapacidade. Um alcoólatra, o alcoólatra de verdade, aquele que acorda de manhã com a mão assim, ó, ele precisa tomar uma dose de álcool e para na hora de tremer. Isso é um distúrbio orgânico, né? O alcoolismo, tanto como a drogadição, eles são um distúrbio orgânico, psicológico e espiritual, né? É uma coisa muito difícil de se lidar. Infelizmente, nós vemos em São Paulo, a Cracolândia, como no Rio de Janeiro, em diversos lugares, os jovens hoje perdidos na droga, né? Sem perspectiva nenhuma de um futuro. E a pessoa, às vezes, está empregado, né? E perdeu o controle. É aquele que gosta de beber de vez em quando, sempre trabalhou, mas chegou numa certa idade, num certo ponto da vida, acaba se tornando uma coisa incontrolável, tanto o uso do álcool como o uso da droga, e essa pessoa precisa se afastar do trabalho, né? Isso também garante benefício previdenciário para quem não sabe, tá, pessoal? É necessário esclarecer que o diagnóstico por si só com a doença não garante o direito ao benefício. Ó. É o que eu falei. Ele tem depressão, tudo bem. Mas até onde a depressão afeta o trabalho? É aí que o INSS vai entrar. Isso porque muitas pessoas podem ser diagnosticadas com alguma dessas doenças e continuar uma vida normal, como nós falamos. No entanto, buscar o direito ao benefício do INSS é necessário que a doença deixe o trabalhador incapaz. Olha lá. Ó. Além disso, a incapacidade será atestada por um perito médico, que eu falei para vocês. A perícia é muito importante para a concessão do benefício de incapacidade. É necessário passar por essa perícia. Não tem como, tá? Burlar essa perícia. E as regras da concessão do benefício, para garantir o auxílio-doença, é necessário o seguinte: no caso aqui, né, de quem está trabalhando ou de quem já esteve no mercado e está desempregado. Por exemplo, a carência de 12 meses no mínimo. Ter pago para o auxílio-doença pelo menos 12 meses no INSS. Uma pessoa que perdeu o emprego hoje, né, que já trabalha 2, 3, 5, 10 anos, aí ela perdeu o emprego. Na semana que vem, um mês que vem ou daqui 2 meses, ela apresenta um problema dessa. Ela tem direito? Tem, porque ela está dentro do período de graça. Quando você perde, por exemplo, o emprego que você é demitido, você tem mais 12 meses de seguro, que qualquer problema que você tiver, você ainda continua tendo direito ao benefício do INSS. É aí onde nós falamos, né? Ainda está na qualidade de segurado, ou seja, a pessoa contribuiu para o INSS, ela deixou de contribuir, mas ela tem essa carência de 12 meses. Está afastado do trabalho no mínimo 15 dias, que nem eu falei, você pode ir no SUS, pode ir no seu convênio, pegar um atestado que seja até 15 dias. Não vai entrar para o INSS. A partir do 15º dia, o 16º dia, sim. Tá? E para garantir, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, mesma coisa. Carência, qualidade de segurado e a incapacidade para aposentadoria por invalidez é diferente da do auxílio-doença. Do auxílio-doença é uma incapacidade temporária. Lembra, por exemplo, são uma causa que não é tão grave, uma causa que não é permanente, que é por um período curto e vai dar condições para esse segurado retornar ao trabalho. Por invalidez, a causa ela tem que ser permanente, ela tem que ser uma coisa incondicional de reabilitação e de retorno ao trabalho. A pessoa não vai mais conseguir desempenhar nem a sua função, nenhuma outra função. Nesse caso, é considerado, tá, necessário o benefício de aposentadoria por invalidez, que hoje é de incapacidade permanente. Mudou
a reforma da Previdência, o nome, mas continua a mesma coisa. Então, pessoal, é o que eu falei, você pode não ter essa doença, mas com certeza você deve ter se identificado, ou mesmo já passou por esses transtornos, né? Quem de nós não tem tristezas? Quem de nós não tem vontade, às vezes, de chutar o balde, né? Ou então muda de humor, tá bem, algum acontecimento, a gente não acordou muito bem. Mas isso são coisas controladas. Nós estamos falando aí de doenças que realmente, pessoas que chegam a um nível, né, desses transtornos, desses distúrbios, que realmente começa a atrapalhar, começa a fazer com que ela não consiga mais desempenhar o seu papel, nem dentro do trabalho, muitas vezes nem dentro da sociedade, né, entre as pessoas, entre uma comunidade, ou mesmo dentro de casa. Então saiba que sim, dá direito a receber um benefício do INSS. Lembrando que isso tudo tem que estar documentado. Então, para quem está com algum problema ou conhece alguém, fala para a pessoa, vai juntando receita médica, as caixinhas de remédio que bebe, o tratamento que fez, a consulta com o psiquiatra, a consulta com o psicólogo, todo acompanhamento, o que está acontecendo no INSS, guarda toda essa documentação para se montar um processo, um pequeno processo, quando for na perícia, apresentar essa documentação toda para o perito, tá? Porque é necessário. Ah, mas o perito não vai olhar, problema dele. A documentação vai estar lá. Se for negado, você entra com recurso. Se negarem novamente, você procura a justiça. E aqui nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos como você procurar a justiça, quando é interessante você procurar a justiça. Para você saber se estiver acontecendo algum problema como esse, consulte o advogado previdenciário. Vai te alertar, vai te ajudar, vai te dar toda a direção e todo o caminho. Tá bom? Esperamos que todos aí estejam bem, que não estejam passando por nenhum tipo de problema, tá? Meu amigo que chegou aqui pela primeira vez, minha amiga que está aqui, falei que tinha um recadinho importante. Gostaram do vídeo? Assista os nossos outros conteúdos. Gostou do nosso trabalho? Importante você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Não é porque nós queremos, não. É para mostrar para o YouTube que o canal é importante, que os vídeos ajudam, que o trabalho é bom, que é direcionado, sim, a auxiliar as pessoas. E com isso, como você chegou aqui procurando resolver algum problema, existem milhares de pessoas também que precisam de auxílio. Isso faz com que o YouTube aumente o alcance do vídeo. E essas informações vão chegar para diversas pessoas. É uma atitude muito bacana a sua. Colaborar conosco, você vai estar colaborando com um monte de pessoas também. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, meu forte abraço. Que Deus abençoe a todos e vamos seguir em frente aí na nossa luta diária. Até os próximos vídeos.